eu vou passar para vocês aqui agora o comecinho, né, dos começos, dos mais começos ainda, do crime, e aí a gente complementa com aquilo que nós estamos precisando nas matérias, tá? O que nós vimos até hoje foi só a linha do tempo do processo. Fora a linha do tempo do processo, vocês tiveram a ideia do que a gente vai fazer na resposta à acusação, que é a primeira coisa que a gente se manifesta, para tentar acabar com o problema antes de ter o julgamento do mérito. Isso são as preliminares de mérito. Então, antes de ficar sabendo se tem crime ou se não tem crime, eu procuro matar o processo antes. E aí nós temos algumas dúvidas, né, que sobressaíram, mas 395, o inciso 1 é quando a petição inicial for inepta, ela não tem suporte probatório mínimo para conseguir dar prosseguimento numa ação penal, né? Um dos casos é a falta de justa causa para ação penal, tá? Falta de justa causa para ação penal. Se não tiver suporte probatório mínimo, se não tiver materialidade do fato ou indício suficiente de autoria, a gente não tem por que dar prosseguimento, o juiz deve rejeitar liminarmente a peça acusatória. O inciso 1, inépcia da petição inicial, quando ela está bem ruim, palavras difíceis ou latim exacerbado, muitas palavras em latim, você viu para que esse monte de palavra? O réu não consegue ler nada. É igual dizem que o direito civil, ele é feito para quem estuda. E o direito penal deveria ser assim, né? Para que o réu consiga ler. Então o réu não consegue, né? Ele não precisaria estudar muito para ler o Código Penal e entender o que está escrito lá. Matar alguém. Ah, matei alguém. Ah, então está escrito aqui, realmente. Agora você vai ler uma coisa do direito civil, está escrito lá que as obras, não sei o que lá, e propter rem. Só o quê? Tipo, aí não, no penal, bateu, o cara já sabe que ele cometeu o crime. Então tem que estar bem escrito, bem delineado, senão nós vamos ter crime nenhum, beleza? E o inciso 2, talvez, que causou mais confusão aqui, que é a falta de pressuposto processual ou de condição da ação. É que, na verdade, o pressuposto processual é relacionado à ideia de você estar realmente no juízo penal ou de realmente demonstrar que aquela causa sua é originária, é nova, existe porque você dá prosseguimento naquela ação penal, tá? Porque se você já tem um trânsito julgado contra você, não tem por que você ter pressuposto processual de existência. Para que eu vou fazer um novo processo se já tem uma ação penal com o trânsito julgado? Ou senão, a gente mencionou aqui, quando o juiz é incompetente, a incompetência do juiz também. Rafael, mas a incompetência do juízo não é 564, inciso 1? É também, é uma causa de nulidade. Mas uma nulidade a gente alega mais para frente no processo, mas a gente pode alegar aqui também. A gente pode demonstrar que isso é o 564, inciso 1, combinado com o 395, inciso 2. Eu posso pedir tanto uma nulidade do processo quanto uma rejeição liminar da peça acusatória, tá? Às vezes essa é a maior dificuldade que a gente tem. Rafael, eu estou com dificuldade nesse pressuposto processual, tá? Esse aqui é bem tranquilo. Na verdade, eles nem costumam cobrar tanto de padrão. Agora, a condição da ação é importante que você tenha em mente que a condição da ação também são 3 coisas, né? De condição da ação, que a gente tem aqui, é legitimidade de parte. Rafael, mas legitimidade de parte não é a mesma coisa do 564 inciso 2? Também é a mesma coisa, tá? Legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, que a gente mencionou que poderia ser a possibilidade jurídica da causa de pedir. Para início à ação penal, tudo bem? Seria mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, as excludentes de licitude até demonstram a inexistência de um crime. A gente fala que não tem interesse de agir, não tem interesse de agir, não tem condição da ação. Não tendo condição da ação, a gente tem que rejeitar a peça liminarmente. Tá? Aí o 564, a gente vai vendo com o passar do tempo, mas sempre lembrar de bater o olho aqui se é crime, se é Justiça Federal. Tá? Bate o olho para ver se é isso daqui. O mínimo, esse é doloso contra a vida ou se é crime contra a mulher. No âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sempre ficando esperto com isso daqui. Justiça Federal, a gente lembra que as empresas estatais, né, sociedade de economia mista e empresa pública, não são as duas que são de competência da Justiça Federal. É só essa daqui, ó. Sociedade de economia mista não é de competência da Justiça Federal. Tudo bem? Não é de competência da Justiça Federal. Bom, aí, o que é interessante que nós saibamos? Realmente o que é crime? A gente vai pegar agora o que é crime e aí isso é o seguinte, ó. Isso aqui que eu vou passar para vocês, não é cobrado nem um quinto de o que está aqui na lousa, na prova do AB. Mas se você tiver essa estrutura na cabeça, vai te ajudar em tudo quanto é tipo de crime. Então a gente vai ver bem mais do que vai ser cobrado na prova ao longo do curso, você pode ter certeza disso. A prova do AB não é uma prova conceitual, mas esse conteúdo aqui, ele vai te ajudar a fazer um alicerce para você continuar entendendo as matérias com muito mais facilidade. Os crimes e tudo mais, você vai verificar que tem mais um contexto lógico, e aí você não tem tanto medo assim da prova, tá? Então se a gente ver muito mais do que vai estar na prova, consequentemente o resultado é muito mais fácil de ser alcançado, tá? Essa é a ideia. Claro, pessoal, que eu vou passar isso daqui e eu vou passar o material escrito depois relacionado a esse assunto também, beleza? Bom, a ideia é o seguinte, nós temos que saber o que é o crime. O crime é realmente um fato típico, né, ilícito e culpável. Nós temos 3 partes, o crime se divide em 3 partes. E, tecnicamente, a ideia que nós temos que ter é o seguinte, a tipicidade, aquela expressão que está lá, tipicidade, que é o crime, ela é formada, né, por um fato típico,
Realmente, eu tenho a existência de um tipo penal. Tipo penal é aquele negócio que está escrito no Código Penal. Matar alguém. Isso é um tipo penal. Esse tipo penal tem que ser adequado com algum fato. E se a gente juntar o tipo penal com algum fato, a gente conecta e faz a tipicidade. Falei, não entendi porra nenhuma. No final das contas é o seguinte, se tiver escrito no Código Penal, aquilo que está escrito é um tipo penal. E quando você adequa o tipo penal ao fato que foi realizado, aí você tem realmente a tipicidade. Então a tipicidade é o primeiro substrato do crime. Então, tipo penal que está escrito no Código Penal. A adequação do tipo penal ao fato realizado pelo cara, aí você tem de cara a tipicidade, que é o primeiro substrato do crime. O crime se divide em 3 substratos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Beleza? Então, o primeiro, a tipicidade, é essa adequação do fato à norma. Beleza? Bom, vamos lá. Ó, para vocês terem uma ideia, eu coloquei e esqueci de mencionar. O 395, nós mencionamos aqui o inciso 1, eu falei sobre rejeição liminar da peça acusatória, uma petição inicial inepta. Olha o que é uma petição inicial inepta. Se nós tivermos um crime culposo e foi oferecida uma denúncia num crime culposo, e o promotor falar o seguinte, o cara matou culposamente. Blá, 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 João, ao caminhar, matou culposamente. Oferecer a denúncia pelo crime de homicídio culposo, ou se não ele mencionar, João, ao andar pela rua, matou com manifesta causa de imprudência. Essas 2 manifestações do Ministério Público são circunstâncias para você pedir a inépcia da inicial. Por quê? Porque ele tem que descrever pormenorizadamente os fatos. Dizer que matou culposamente não é dizer que ele estava dirigindo com seu veículo, de repente o freio de mão não funcionou e ele pegou e foi lá e matou quem estava passando, transitando pela rua. Ou, mesma coisa, foi imprudente. E imprudente... o cara foi imprudente, mas que imprudência que é essa? O cara tem que descrever o que é imprudência. Ele tem que dizer que ele passou no sinal vermelho sem observar as normas de trânsito. Ele tem que dizer alguma coisa. O cara foi imprudente ao não verificar os freios do pneu, a atitude dele foi imprudente ao passar um pouco mais rápido no canteiro, ele tem que verificar. Se ele não verificar, nós temos uma petição inicial inepta, tá? Só estou dizendo aqui porque os tipos penais têm crimes dolosos e crimes culposos. Se for uma culpa, a gente vai verificar os requisitos da culpa. Se o promotor não descrever o que é a modalidade culposa, nós temos uma petição inicial inepta. Isso é bem legal, tá? Não é, agiu culposamente. Que porra de culposamente que é isso? Tem que saber que culpa que é essa. Me explica aí, beleza? Bom, então o crime é um fato típico. O que é um fato típico? É um fato humano indesejado escrito no Código Penal. Mas nem tudo que é indesejado está escrito no Código Penal, tá? Então nós temos um fato humano indesejado com previsão legal. Mas lembrando que nem tudo que é indesejado é crime, porque nós temos, por exemplo, a mínima ofensividade de uma conduta. Por exemplo, se você colocar na sua casa os símbolos do nazismo, na parede da sua casa, é indesejado isso perante a sociedade, você fazer, sei lá, elevar aí um crime, tipo um partido político que era estritamente fascista. Fascista é quando a pessoa é o extremo nacionalismo, quando você esquece outra raça e só acha que a tua é importante, Então, eu tô idolatrando o nazismo. Então isso é indesejado. É indesejado, mas se você está dentro da tua casa acreditando naquilo, isso é um problema teu. O direito penal não vai lá, porque você não está lesionando outras pessoas, você está olhando para a parede da sua casa, do seu quarto, e você olha para o que você quiser. Se no fundo da piscina da tua casa tem um símbolo do nazismo, também é problema seu se tem símbolo do nazismo. Tá o princípio da lesividade. Ele vai mencionar que o direito penal, ele não vai atingir tudo que é indesejado, mas sim aquele que foi indesejado e prejudicar outras pessoas também. A mesma coisa da fragmentariedade. O direito penal, ele protege bens jurídicos, ele protege. Não pagar aluguel é feio, mas não é crime. Não é crime. Então, o direito penal protege o patrimônio? Protege, mas não todos os âmbitos do patrimônio, e sim fragmentado, quando realmente houver uma ofensa ao bem jurídico, mas de extrema relevância para o ramo jurídico, para que eu possa trazer para o direito penal. Não pagar aluguel é uma atitude indesejada, mas não é alcançado pelo direito penal. Certo? Por quê? Porque tecnicamente o direito penal ele é subsidiário, ele é a última ratio. Se você tiver como resolver conflitos antes de chegar nele, tá tranquilo. Assim como fragmentado, O bem jurídico é esse aqui, ó. Esse é o patrimônio. Só que o patrimônio, ele é dividido em várias circunstâncias. O direito penal não pega todas elas, ele pega só naquilo que não for alcançado por outros ramos do direito, tá? Bom, então tecnicamente é essa. A ideia é que o direito penal trabalhe com uma intervenção mínima. Intervenção mínima, ele só vai entrar nos ramos, nas relações entre as pessoas, em último caso. Por isso que tem o nome de última ratio, a última razão, para chegar para resolver o caso concreto. Bom, no final das contas, os crimes, eles têm as palavras escritas dentro do elemento, dentro do tipo penal. Então, o tipo penal, ele tem que ser indesejado,
né? Mas tem que tecnicamente estar dentro da própria lei. Nem tudo que é indesejado está escrito na lei. Tipo penal, Rafael, o que é isso? Bom, nós vamos ter os elementos do tipo penal. Nós temos crimes. Se você olhar o artigo 121 do Código Penal, ele é um elemento objetivo, matar alguém. É muito objetivo, está descrito ali que uma situação perceptível aos seus olhos. Se você olhar e ver um corpo no chão, com alguém com uma arma, com uma faca que acabou de matar, é perceptível aos seus olhos que alguém morreu. Então é descritivo, né? O elemento objetivo, um deles, para você caracterizar um crime, alguma situação, um tempo, um lugar, uma circunstância perceptível aos seus sentidos. Esse é um elemento objetivo de um crime. É perceptível, é um elemento descritivo de um crime. O que é um elemento sem ser descritivo, Rafael? Um elemento normativo. O elemento normativo é, por exemplo, um juízo de valor. Juízo de valor. Se a gente for no artigo 154 do Código Penal, vai ter 154, rapidinho. No 154 do Código Penal, a gente vai ter uma descrição de um tipo normativo, porque ele depende de um juízo de valor, tá? Não é uma situação que é perceptível aos seus olhos, depende de um certo juízo de valor, tá? 154. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pô, revelar, eu estou revelando alguém, o quê? Sem justa causa. Mas o que é sem justa causa? Sem justa causa não sou eu quem vai analisar, vai ser o juiz. O juiz vai verificar quem é que está relevando. O Ministério das Relações Exteriores, ou o Ministério do Planejamento, do Turismo, o Ministério da Fazenda, o ministro, né? Ele tem acesso a algumas informações privilegiadas. Pô, se ele fizer aqui, ó, revelar a alguém isso, sem justa causa, ele pode estar cometendo um crime desse. Tá lá, violação de segredo profissional. Ah, mas quem é que vai definir essa ausência de justa causa? É o julgador do caso concreto. Por isso que é normativo. Elemento objetivo, normativo. E aí nós temos o elemento normativo, um dos elementos objetivos, que seriam o científico. Eu esqueci de encontrar qual que é o artigo que menciona sobre embriões humanos. Tem um artigo, uma lei que menciona sobre embrião humano. Mas quem vai definir o que é embrião humano não é o cara que estuda o direito. É um outro cara, é um cientista das ciências naturais lá. O cara vai decifrar o que é um embrião humano. Até que ponto que é embrião humano, até que ponto que já tem vida, que não tem vida. Então, que estudo que pode ser feito em embriões humanos, o que é um embrião humano, até que idade que é, certo? Essas análises realizadas, eu vou procurar depois e trazer pra gente depois isso aqui, tá? Mas é um elemento objetivo, ele vai descrever objetivamente o que é uma influência criminosa, uma atitude criminosa, um elemento do tipo criminoso. Subtração de coisa imóvel são elementos constitutivos do tipo. Matar alguém são elementos constitutivos do tipo. Tem elementos que são descritivos, matar alguém, normativos, sem justa causa, o valor da justa causa, a atitude que você faz no dia a dia, e o científico, que é um embrião humano. O elemento subjetivo, tecnicamente, é dolo ou culpa. A ideia aqui é doloso. Porque elementos subjetivos positivos, se você for até o artigo 33, parágrafo 3º da Lei de Drogas, vamos até lá, o 33, parágrafo 3º da Lei de Drogas. 11.343, Lei de Drogas. Artigo 33, parágrafo 3º. Enquanto vocês procuram, 33, parágrafo 3º. Vou dizer que o caput é a tragédia, né? O cara que cometeu o caput, ele tá fudido mesmo. Né? Ele praticou aqui se ele importar, exportar, remeter, produzir, preparar, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Cara, tudo isso aqui é um misto alternativo. Qualquer um desses verbos que for praticado por alguém, ele vai ter praticado um crime de tráfico, aqui do 33 caput. Agora, quando eu menciono, o elemento subjetivo é dolo. Se é subjetivo positivo ou negativo, não importa. Mas aqui tem exemplo de positivo e negativo, tá? Oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro. Sem objetivo de lucro, é a ideia de um elemento subjetivo negativo, tá? Com o fim de consumirem juntos. Aí é o quê? Para juntos consumirem. É um elemento subjetivo positivo, certo? Para eu fazer algo positivo. Nós queremos que consumir juntos. Então, é uma coisa positiva. Negativo. Não tem objetivo de lucro. Nada mais, nada menos que uma descrição sobre um tipo de dolo, tá? A subjetividade, no caso concreto, o elemento do tipo, o elemento subjetivo do tipo seria o dolo. O dolo faz parte do próprio. Olha assim, de acordo com a nossa didática para o nosso curso, subtração de coisa alheia, móvel.
olha aqui. Esses aqui são os elementos do tipo, certo? Elementos descritivos do tipo penal. É perceptível aos seus olhos se você perder o teu carro, alguém levou embora, tá? Subtração do seu carro. Agora, o dolo, aqui ó, dolosamente. Está escrito em algum lugar do Código Penal dolosamente? Matar alguém dolosamente? Subtrair dolosamente? Não. Então isso aqui é subjetivo, certo? Isso aqui é um elemento do tipo, né, o elemento do Código Penal, né, mas subjetivo, um elemento do crime subjetivo. Esse elemento subjetivo nós mencionamos ali, com elementos objetivos, né, no caso concreto, positivos e negativos. Bom, falei, até agora você diz o seguinte: o Código Penal tem as partes objetivas e a parte subjetiva. A parte subjetiva é a consciência do cara, é o dolo e a culpa dele, beleza? A consciência dele, gente, ela é essencial para que nós tenhamos um crime. Se o cara não pratica de maneira dolosa, não tem crime, salvo se houver previsão legal. Então, quando ele pratica os elementos descritivos no tipo penal, ele realmente está a um passo de ser criminoso. Agora, basta que ele tenha, basta não, é necessário, além disso, a expressão dolo. O dolo é a consciência da vontade. É assim, tanto a consciência que eu tenho que ter, né, referente a praticar uma conduta, quanto realmente a ciência do resultado. Quando eu dou uma facada na garganta de alguém, eu tenho que ter ciência, ter vontade de dar facada na garganta de alguém, é necessário também que eu tenha ciência do resultado. Às vezes um cara louco lá, ele quer dar facada na garganta dos outros, mas ele não sabe que aquela pessoa que vai levar uma facada na garganta vai morrer. Aí então, tecnicamente, por isso que ele seria inimputável, certo? É bem superficial, mas para você não esquecer, tá? O que é o crime doloso? É aquele cara que pratica, tem um elemento volitivo, que é a vontade dele, vontade de praticar algo, e o elemento do intelectivo, que é a ciência do resultado. Você sabe que quando você dá uma facada na garganta de alguém, essa pessoa vai morrer e os filhos vão ficar desamparados. Você tem essa ciência de que o marido, a mulher vai ficar desamparado. Então você tem, né, elemento volitivo, você praticou algo, e também o elemento intelectivo. Você sabe o que vai acontecer com esse resultado. Só lembrando que essas expressões não estarão na nossa prova, tá? Não estarão. Eu só estou passando um pouco além do que eu acredito que seja importante para que vocês tenham em mente. Porque se a gente vê o mais, é mais tranquilo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Enfim, eu já volto aqui, tá? Só para concretizar aqui. Então, o crime doloso, pessoal, é aquele, né, que a gente faz com a intenção de ver o resultado. Então, você realmente tem vontade de praticar e sabe o que vai acontecer quando você pratica aquilo que você fez. Então, isso é importantíssimo para que nós saibamos o que é um crime doloso. Beleza? Eu mencionei o dolo porque o dolo é o elemento subjetivo do crime. Os elementos objetivos nós mencionamos aqui: descritivos, normativos e científicos. Tá? E aí, os elementos subjetivos, positivos e negativos, eu disse que é um mero conceito aí, mas não é relevante pra gente. Beleza? Vamos lá. Bom, não há crime sem conduta. Isso é importantíssimo. Por que, Rafael? Porque nós temos aqui, ó, na tipicidade nós temos o primeiro elemento do tipo é a conduta. Não há crime sem conduta. E a conduta é dolosa ou a conduta é culposa. Não existe outro tipo de conduta que não seja dolosa ou culposa. Não tem. Tá? Ou é dolo ou é culpa. E o preterdolo? O preterdolo é dolo no antecedente e culpa no consequente. Que eu quero machucar tal pessoa, eu quero dar um murro na boca da pessoa. Só que eu não imaginava que ela fosse cair, bater a cabeça numa faca e morrer. Então é dolo no antecedente e culpa no consequente. Esse é o preterdolo. 129, parágrafo 3º do Código Penal, né? Leia aí, né? Que é uma lesão corporal seguida de morte. Vai no Código Penal, 129, parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado. É, óbvio, porque se ele quiser o resultado, aí é dolo. Então, querer resultado, ciência do resultado é o elemento intelectivo do dolo. Elemento intelectivo do crime de dolo, tá? Dos crimes dolosos. Então, a ideia é que o preterdolo é culpa no resultado e dolo na ação. Então é dolo no antecedente e culpa no consequente. Estou dizendo isso, né, com relação à conduta, pessoal. Conduta é dolosa ou culposa. É isso que nós temos. Beleza? Bom, lembrando que conduta, pessoal, é diferente de ato reflexo. Ato reflexo é o seguinte: coloca a pessoa que você mais ama do seu lado. Isso. Você está dentro de um carro agora. Anda na rodovia. Se vier uma circunstância de vier um caminhão na tua frente, ou um cavalo, ou um carro, pode ser quem for. Você vai virar para proteger o seu corpo. Não vai proteger. Você não vai, mas eu amo, não ama. Você vai proteger. Ato reflexo é você vai se defender. Você vai virar e vai matar quem está do teu lado. Você vai se proteger. É um ato reflexo, tá? É uma ideia de ato reflexo. Ele meio que exclui a conduta.
é um ato reflexo, ele exclui conduta. Às vezes também você está lá em convulsão, né? Você está em convulsão e aí você morde o dedo de alguém, o cara vai colocar o dedo na tua língua para tirar a língua e você arranca o dedo dele, tá? Pô, uma situação ali de convulsão, você não tem como dominar. Você está na mesa lá do médico e o médico bate o martelinho, tum! Aí o martelinho, tuf, você chuta o saco dele, aí ele dói tanto que ele infarta e morre. Pô, ato reflexo, certo? Bateu na canelinha, tum, 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 morreu. Beleza? Então, ato reflexo. Qualquer pessoa que tiver o joelhinho batido aqui, ó, tuf, tuf, vai chutar. Ato reflexo. Beleza? Bom, isso não é conduta. Então, o que exclui a conduta, Rafa? Ato reflexo exclui a conduta. Sonambulismo exclui a conduta, tá? Hipnose, muito embora eu não acredito, né? Mas não que eu não acredite, né? Eu acredito na hipnose, sim. Mas a hipnose é a longo prazo. Não é que você vai virar imitar galinha. Eu acho que ninguém vai imitar galinha. Mas eu acredito em hipnose a longo prazo. Quando você ouve muitas coisas negativas, com o passar do tempo, você começa a acreditar, você foi hipnotizado. Isso é uma hipnose. Tipo, você ouve só gente falando merda, você começa a entrar no clima da merda, e aí isso é uma hipnose. Né? Mas, para nós que estamos vendo direito penal aqui, o que exclui a conduta, Rafa? Ato reflexo, sonambulismo, hipnose e coação física irresistível. Na primeira fase a gente já viu até enjoar, que é coação física irresistível, né? Mas só você imaginar lá, o Chuck Norris, quando ele fazia aqueles filmes do Vietnã, ele sempre tinha a família dele na iminência de morrer se ele soltasse um tanque de guerra na cabeça deles. Então ele segurava o tanque de guerra por um cipó de sei lá o quê, e ele tinha que segurar segurando o caminhão. Se ele soltasse, matava a família inteira. Pô, é uma coação física irresistível. Se ele estiver amarrado assim, aí ele abrir a mão dele, abriu a mão, vai soltar a granada no chão, vai matar a família inteira. É impossível ele conseguir segurar a granada. Ele pode segurar 1 hora, 2, 10 horas ele pode conseguir segurar. Mas 15 ele já não vai dar conta, ele vai soltar a granada, ela pesa meio quilo. Você consegue segurar um pouquinho, 2 pouquinho, 3 pouquinho, daqui a pouco você não aguenta mais. Então a coação física irresistível, tá, ela vai excluir a conduta. Sabe, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante, ó. A conduta ela tem que ter vontade, dolo ou culpa. Você tem que ter isso aqui, tá? Tem que ter isso aqui, senão você não tem conduta. Se você não tem conduta, você não tem tipicidade. Se você não tem tipicidade, você não tem crime, beleza? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Outra coisa, eu já mencionei sobre isso daqui, mas a ideia é a seguinte: tipicidade penal é o ajuste do fato à norma. E tipo penal é a descrição da conduta normativa. A descrição da conduta normativa. O que é uma conduta normativa? É uma conduta escrita no Código Penal, certo? Esse é o tipo penal, que é diferente da tipicidade penal. A tipicidade é a adequação do fato à norma. É só isso que é a tipicidade penal. E a tipicidade é o primeiro substrato do crime. A tipicidade é o primeiro substrato. O outro é a ilicitude e o mais um é a culpabilidade. Beleza? Só lembrando-se que vocês não têm que se preocupar tanto com tudo isso daqui, porque é só porque se você vê o mais, o menos vai ficar bem tranquilo. Se você vê 10 exemplos de um negocinho, na prova vai pedir só um contexto, e aí você vai conseguir entender. Tá? Você vai cair só com ação física irresistível, não vai ter sonambulismo lá, mas se tiver um sonambulismo, uma hipnose, um ato reflexo, você consegue visualizar. Beleza? Só um adendozinho aqui. Ato reflexo é diferente de ação em curto-circuito. Ato reflexo você não consegue controlar. Se a pessoa, você tá aqui fazendo lá, tipo, cortando cebola, a pessoa chega e assusta você vira e tipo, passa assim, corta, mata a pessoa. Ato reflexo. Circuito. Você tá lá é uma ação em curto-circuito, é uma ação que não dá tempo de você escolher muito. Você tá no jogo de futebol, torcendo, aí um cara começa a gritar, mata, não sei o que, filha da puta, aí começa a xingar outro do lado do time, aí todo mundo empolgado, xingando, você também xinga, você cata uma barra de ferro e dá na cabeça do outro. Pum. Tá, isso é uma ação em curto-circuito. Isso aqui pode atenuar a sua pena na dosimetria da pena. Lá em dosagem da pena a gente vê de novo. Tá, mas isso aqui, ó, quando você tem uma multidão fazendo um negócio, você vai com os outros. Deixa eu ir também, você vai junto. Tá? Esse vai junto é uma ação em curto-circuito. Vocês estão vindo também? Deixa eu vir pra lá também, vai. Tem nada o que fazer? Vamos junto. Tá? Então, ato reflexo exclui a conduta. Agora, ação em curto-circuito atenua a pena. Na segunda fase da dosimetria, tá? Bom, Rafael, não adianta nada você falar que eu não vou decorar agora. Não vai precisar decorar agora. Só a gente vê igual a primeira fase. Só que na primeira fase era 20 matérias, agora é uma só. 20 não, vamos diminuir, 17. Ó, vamos lá. Crime doloso. Já verificamos, né, que o elemento volitivo é a vontade de praticar, o elemento intelectivo é a ciência do resultado, e agora o dolo. Nós temos dolo direto e dolo indireto, tá? O que é o dolo, Rafael? O dolo é esse primeiro caso que nós vamos adequar aqui, ó, o dolo. Nós temos o dolo direto e o dolo indireto. Ó, o dolo indireto. Vamos juntos. O dolo direto é o de primeiro grau e o de segundo grau. O dolo indireto é o alternativo e o eventual.
O dolo direto de primeiro grau é mirar na cabeça, tuf, 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 eu quero matar. Dolo direto de primeiro grau, isso eu querer matar. Beleza, é o que eu quero. Dolo direto de distância necessária. Tá, vamos supor que eu queira matar a minha namorada, que ela é não sei o que de bordo. Como é que é o nome de bordo? No avião lá. Aeromoça, alguma coisa assim. Aeromoça, tipo aeromoça. Ela mas tem um chefe das aeromoças, eu esqueci o nome. Essa daí mesmo. Comissário de bordo. É comissário de bordo e eu quero matar a minha namorada. Então eu quero matá-la. E eu sei que eu vou conseguir. Só que só consigo a hora que eu abater o avião que ela está. Então eu quero derrubar o avião que ela está. Eu quero matá-la, né? Vou conseguir. Mas você tem ciência de que realmente vai morrer todos os outros? Esse é o dolo da circunstância necessária, é o dolo de segundo grau. O dolo de segundo grau é um dolo direto, você responde igualzinho. Dolo direto é eu quero matar a pessoa, mas os outros vão morrer ao mesmo tempo. Eu quero matar só o Gilmar que está ali no fundo, só ele eu quero matar. Mas eu entro com uma banana de dinamite que solta aqui, ó, vai acabar com o quarteirão inteiro. Então, o Gilmar vai morrer? Vai. Mas e os outros? Necessariamente irão morrer também? Sim. Tá, vai explodir, vai matar ele e todo mundo. Vai morrer, uma bomba vai matar, vai acabar com o quarteirão inteiro. Eu vou matar o cara, mas vou matar todo mundo. Então, todo mundo é segundo grau. E a pessoa que eu quero é primeiro grau. Beleza? Então, mais um exemplo. O exemplo é do presidente. Eu quero matar o presidente da República. Mas o único momento em que ele está vulnerável é dentro da limusine dele. Na limusine não é ele que dirige, é o motorista. Então você coloca uma bomba debaixo do carro, você vai matar o presidente? Vai. Dolo direto de primeiro grau com relação ao presidente. E o motorista, dolo direto de segundo grau. Presidente, motorista, namorada, passageiros. Certo? Beleza? Tripulação, o que seja. Tranquilo? E o dolo indireto? O dolo indireto é o dolo eventual, que tecnicamente você sabe o que é. É o seguinte, você está lá atirando no fundo, pá, 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 pá. Os outros falam o seguinte pra você, cuidado, você pode matar alguém, tá? Você está atirando, tem criança lá no fundo. Ah, foda-se. Então você não está nem aí. O que acontecia, aconteceu. Tá? Só que você não está realmente assumindo um risco ali de matar... Desculpa. Você está assumindo um risco de matar alguém. Você está assumindo um risco de matar alguém. Tá? Pegou um tiro, vai matar. É o dolo eventual. Você não está nem com o resultado que vai acontecer. Tá? Você não está preocupado. Se acontecer, aconteceu. O dolo alternativo é a mesma coisa, mas é a certeza que vai matar ou machucar. Ah, então aí, se matar ou machucar, não tá nem aí. Ou você pode machucar alguém, você pode matar alguém, tá? Dolo alternativo. Pode matar, pode machucar, não sei. Tá? De qualquer jeito, eu não estou nem aí. Enfim, eles são bem parecidos, mas a ideia é que o dolo eventual, você está assumindo o risco de matar alguém. O dolo alternativo, também você está assumindo o risco. Mas pode ser que você só machuque a pessoa. Vai depender do caso concreto. Beleza? Bom, dolo direto, dolo indireto. Vamos lá, primeiro grau, segundo grau, dolo de segundo grau, dolo eventual. Ah, tá. A diferença entre dolo de segundo grau e dolo eventual, pessoal. A diferença entre dolo de segundo grau e dolo eventual. Para fins práticos, os dois vai para o tribunal do júri, porque se você quer matar, você vai para o tribunal do júri, certo? O dolo de segundo grau, você verificou uma coisa. Exemplos, sei lá, aqui em sala de aula. Tá? Se eu tenho o Gilmar ali no fundo e eu quero matar o Gilmar, e se eu pegar e dar um tiro nele, pá, pá, e os outros abaixando, pode ser que peguem alguém o outro tiro. Tá? Tem 60 pessoas aqui. Eu tiro no fundo, pá, 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 e os outros vai correndo e gritando e eu vou tirando no cara, pá, pá. Pô, eu tô com o dolo eventual de acertar alguém. Certo? Dolo eventual, é possível que acerte alguém, fora o Gilmar. Agora o dolo direto de segundo grau, não é possível que acerte ninguém. É certeza que vai morrer todo mundo. Certo? Ó, eu falei o contrário? Não, falei certo? Dolo eventual, eu quero matar o Gilmar, atiro, puf, puf, puf. Os outros meio que correndo, desesperado, começam a correr, abaixar e pode ser que um tiro pegue em... Não tô nem aí se pegar em alguém. Agora, o que é o dolo de segundo grau, Rafa? O dolo de segundo grau não é que é provável que alguém morra. Não, não é provável nada. Vai morrer todo mundo. Uma granada aqui... Vai morrer todo mundo. Certo? Diferente do tiro. O tiro pode ser que pegue alguém. Se todo mundo ficar quietinho, não pega. Mas se alguém levantar e começar a correr, é possível que pegue. Tá? Então, o dolo de segundo grau e o dolo eventual é essa a diferença. Beleza? É importante, pessoal, a gente saber, só para que você realmente veja. Se você se identifica com essas diferenças, é mais interessante para você continuar estudando, certo? Às vezes sai um pouco do que a gente está acostumado. Só ver, gente, dolo direto é quando você mata porque você quer. Dolo eventual é quando você mata sem querer, mas assumindo o risco de produzir o resultado. Não, não é assim, tá? Só para que vocês tenham em mente, no artigo 18 do Código Penal, olha a expressão. Qual que é a expressão que denota, que demonstra realmente o que é um dolo eventual?
Fala alguém para mim aí, o que é a expressão que mostra realmente o que é um dolo eventual? Artigo 18 do Código Penal. Isso, 18. Isso. No inciso 1, né, doloso, quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzir. Tá? Assumir o risco de produzir é, tecnicamente, aí o dolo eventual, beleza? Que é o dolo indireto. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho. Não sei, quando eu escrevo as coisas no caderno, não consigo achar nada. Aqui eu acho, por isso que eu já escrevo na lousa. Bom, enfim. Vamos lá. Dolo progressivo. Dolo progressivo é diferente de préter-dolo, tá? Então, olha só, onde que isso é aplicável pra gente no caso concreto. Imagine que o réu, ele tá descendo a porrada em alguém, tá? Tá batendo no cara e ele pega e vai embora. O cara morre. Ele queria bater, eu quero dar uma lição nesse filho da puta. Ele bate no cara e ele vai embora. E o cara morre. O cara morre. Ele vai responder por alguma coisa dolosa? Quando você quer descer a porrada em alguém, você bateu, a pessoa tá tudo sangrando, você vai embora. Aprendeu, foi embora. Você queria só bater, a pessoa morreu. Você vai responder por alguma coisa dolosa? Pelo que doloso? Pelas agressões. Só pela lesão corporal você vai responder. Ao homicídio não. Tá? Isso é um préter-dolo. Só que pode ser que o promotor entenda que ao invés de ser um préter-dolo, é um dolo progressivo. O que é o dolo progressivo? Você quer dar uma surra no cara, aí você bate, e ele fala, é só isso que você tem pra mim? Aí você começa a bater mais, a hora que ele tá tudo quebrado assim, você fala, é só isso? Você quer tá com um taco de beisebol e começa a bater na cabeça. Pronto, você matou. Agora você matou. Então isso foi um dolo progressivo. Certo? É um dolo progressivo. Diferente do préter-dolo. O préter-dolo, você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu quero bater, descer a porrada no cara. Só que eu fui embora, acabou. O que é o dolo progressivo, Rafael? O dolo progressivo eu estava batendo. Ia bater só. Mas a raiva começa a aumentar no meio da agressão. E aí eu bato até matar. Então o dolo progressivo vai para o tribunal do júri. O préter-dolo não vai para o tribunal do júri. Eventualmente se cai lá para a gente um memoriais, lá, né, naquela linha do tempo. Linha do tempo aqui, ó. Notícia do crime, inquérito policial, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe a peça acusatória, cita para que a parte responda a acusação e na audiência de instrução, debate e julgamento, você vai pedir aqui para que o juiz desclassifique o crime. O juiz da primeira fase fala ao seu juiz, ó, não foi dolo progressivo não, tá? Foi um préter-dolo. Foi dolo no antecedente e culpa no consequente. Ele não bateu até matar. Ele bateu e sem querer o cara acabou morrendo. Tem uma grande diferença. Tá? Isso aqui é muito interessante. O préter-dolo é dolo no antecedente e culpa no consequente. Dolo progressivo não. Você bate até acabar com a vida do outro. Beleza? Dolo progressivo é isso. Bom, a diferença entre... já falei. Dolo de segundo grau e dolo eventual. Eu já falei. Beleza? Bom, pessoal, esse é o dolo. Pessoal, é muito importante entender isso daqui porque vai conectando as coisas com o nexo causal e tudo mais. Vamos lá, mais uma coisa. O dolo, pessoal, ele... é isso que a gente tem. Agora nós temos a culpa também. Tá? O dolo, nós temos a culpa. A culpa, os requisitos da culpa que eu menciono para vocês, superficialmente é isso aqui, ó. É a previsão legal, é a atitude voluntária e previsibilidade objetiva. Tudo bem? Previsibilidade objetiva. Eu já falei, né? Você vai para uma festa e você fica com uma pessoa menor de 14 anos, homem ou mulher, de qualquer jeito vai dar estupro. Se você tiver ciência de que a pessoa tem menos de 14 anos, se você não tiver ciência, se você não tem ciência dos seus fatos, você não vai responder. Você tem que saber da idade da pessoa. É o que a gente já leu aí no 203 ou 217A. Estupro de vulnerável, só que é 200 e quanto? Vamos lá, 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ó, esse é um tipo penal, né, que está descrevendo uma atitude, uma situação, e aqui não está falando que é com violência ou grave ameaça, não está dizendo nada. Tá dizendo só que se você fizer isso aqui é crime de estupro. Estupro de vulnerável. Só que é claro que para que caracterize, você tem que ter ciência do que você está fazendo. Porque o direito penal ele é pautado na intenção do cara. Se ele não tem intenção, ele não vai responder, portanto. Beleza? Bom, aí o que é a culpa, Rafa? A culpa é a previsão legal. Né? Então tem que ter previsão legal para que o cara responda por modalidade culposa. Tem que ter agido de maneira voluntária e tem que ter previsibilidade objetiva. Se você fica com uma pessoa menor de 14 anos, sem violência ou grave ameaça não é estupro. Pode ser estupro de vulnerável se tiver agindo de maneira voluntária, você transou porque você quis. Talvez teria como você prever, porque é uma festa proibido para 14, dava para você prever. Mas era proibido para 14? Mas acontece que você ficou com a garçonete. Você não na tua cabeça, no proibido para 14, a garçonete tinha que ser maior de 18 anos, na tua cabeça. E aí você ficou com a garçonete, tá? Então aqui você tem voluntariedade,
previsibilidade objetiva, mas independente de qualquer coisa, não tem previsão legal. Então você não vai responder por estupro culposo. Esses são os requisitos da culpa, tá? Esses são os requisitos da culpa. Mas, vamos lá, aquele já é suficiente. Mas o que é o requisito? O melhor conceito que a gente tem é no artigo 33. Eu realmente não sei, eu nunca procurei direito aqui, eu só achei por contexto. Você tem o Código Penal Militar aí, se alguém tiver, me fala só pra gente ler. Se tiver o Código Penal Militar aí, se alguém encontrar, eu acho que no meu velho tem. Código Penal Militar. Esse aqui eu sei que tem. Esse aqui tem, né? Esse aí. Código Penal Militar. Artigo 33 do Código Penal Militar. Procura aqui, por favor, se não tiver aqui. Eu vou lá ver mais um aqui, se tem. Achou aqui? Pega o Código Penal Militar, por favor, comigo. É só digitar aqui, Código Penal Militar, artigo 33. Aí sim, imprime o artigo para mim, por favor. O 33 do Código Penal Militar. Oi? Só uma. Achou? Ah, tá, beleza, então, deixa eu ler aqui. Precisa não, Letícia, já achou? Ó, do Código Penal Militar. Diz-se o crime culposo, no inciso 2. Quando a gente, deixando de empregar a cautela, a atenção, né, ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria, ou que poderia evitá-lo. Então, a segunda situação aqui, né, quando mesmo prevê, ele supõe levianamente que ele pode evitar o resultado, que seria a culpa consciente. Então, eu vou ler de novo para vocês aqui. Na verdade, eu vou explicar e depois eu leio de novo. Tudo bem? Eu vou explicar e leio de novo depois. Só, na verdade, o crime culposo, ele tem que ter uma conduta voluntária, né? Só que o resultado é involuntário. Andar de carro é voluntário. Tá? Você não pode ser obrigado a andar de carro, desce o pau aí nesse carro com uma arma na cabeça. Pô, aí não é uma conduta voluntária. Certo? Tem que ser uma conduta voluntária, né? Só que o resultado, você está andando com o teu carrinho lá, acabou de passar no concurso público e de repente você vai frear, tá muito frio, tá até nevando, você vai escorregando o carro, não bate lá embaixo, puf, você acaba com o carro que você acabou de pegar para trabalhar como investigador de polícia, sei lá. Pô, aí que você acabou de fazer isso? Pô, uma conduta humana voluntária, certo? Mas não tem crime de dano culposo, tá? Aí você não vai responder por crime de dano culposo, mas você vai ter que pagar administrativamente naquele caso, tá? Mas uma conduta humana voluntária com resultado involuntário. Uma violação de um dever de cuidado. Dever de cuidado. Então, o que é um dever de cuidado? O caso concreto que vai analisar. A imprudência, por exemplo. Quando o cara se precipita ou é muito afoito, né? A afoiteza. Você andar muito rápido, está se precipitando, uma atitude precipitada aí. Andar muito rápido na chuva com o seu carro é uma imprudência. Isso é imprudência, andar com... Isso é um dos requisitos da culpa também. Só que, ó, dentro da violação de um dever de cuidado. Não é que o crime culposo... O que é o crime culposo? Ah, negligência, imprudência e perícia. Não, isso aí é quando você aprendeu levianamente lá, digamos assim, né? Um pouquinho de estudo na faculdade. Mas assim, às vezes o professor passou isso aqui para você, só que a gente não deu atenção na época. Você só lembrou dos exemplos que ele deu. Mas ó, o que é um crime culposo? Melhor conceito do Código Penal Militar, eu quero dito. Conduta humana voluntária com resultado involuntário. Resultado naturalístico e involuntário. Tá? Se você quebrar alguma coisa, matar alguém sem querer. Resultado involuntário. Violação de um dever de cuidado, a imprudência. Precipitação, veículo rápido na chuva. Negligência, ausência de precaução. Pô, você não verificou que os pneus estavam gastos? Você podia ter verificado que o freio você está com um caminhão que é de pressão o freio, não está dando pressão no freio, e aí? Como é que vai fazer? Certo? Isso é a negligência da sua parte. Ou a imperícia, né? Um médico que ele for realmente, no caso concreto, ele pode responder por imperícia. O médico que faz uma operação equivocada, se ele matar alguém sem querer, vai ser uma imperícia. Então, se na tua prova você estiver defendendo aí um médico, o promotor de justiça, ele não pode falar que o médico matou culposamente. Se ele disser que o médico na operação matou culposamente, essa petição inicial é o quê?
inepta. Por que é inepta, Rafael? Porque ele tem que falar como é que foi essa bosta desse erro. Ele tem que dizer que foi por imperícia ao não ter verificado quais eram as legislações corretas para usar no caso concreto e não sabia que o outro era alérgico à penicilina. Ele tem que explicar o que aconteceu. Ele tem que explicar. Se ele não explicar que o médico matou culposamente, está errado. O engenheiro, ao fazer o prédio, não verificou realmente quantas massas de ferro deveriam ser necessárias e quantos concretos deveriam ser necessários. Aí realmente ele demonstrou que o engenheiro foi imperito. Agora, o engenheiro fez um prédio mal feito e deve responder culposamente. Não, ele mostra aí, né, essas expressões aqui, ó, matou culposamente, manifesta a causa de imprudência, não serve não. O cara tem que descrever o que é essa tal de imprudência, o que é essa negligência, o que é essa imperícia, beleza? Bom, resultado naturalístico a gente vai ver quando a gente for ver resultado, tá? Mas resultado um dos requisitos também para que você verifique que nós temos os crimes materiais, crime de homicídio, por exemplo. Você precisa visualizar a alteração externa no mundo, né, que é o resultado naturalístico de uma morte, é a pessoa deixar de viver. Agora, o crime formal não exige resultado naturalístico. Quando você vai extorquir alguém, a ideia é que uma extorsão mediante sequestro, tá? Ou uma extorsão apenas. Você chegou em alguém, vai lá no caixa para me pegar R$1.000, senão eu mato você e tua família. O crime já está consumado. O dinheiro não precisa chegar até nas suas mãos. Você não precisa alterar o mundo externo com os seus olhos. A percepção da realidade não precisa ser alterada. Já está consumado o crime. Tá? Esses seriam os resultados naturalísticos. Tá? Bom, resultado naturalístico, a ideia é essa. O que é o resultado naturalístico, Rafael? É aquele que altera o mundo externo. O que é o resultado jurídico? Talvez não altera o mundo externo, mas tem que ter previsão legal. O resultado jurídico é que tem previsão legal. O resultado naturalístico é a mudança do mundo externo. Mas depois a gente vê isso aqui. Tá? Simplesmente, a ideia é que esses últimos 3 requisitos aqui, bom, tipicidade é que está previsto na lei. Previsível é que o cara poderia ter previsão de que aquela pessoa tivesse menos de 14 anos ou que poderia acontecer algo. E nexo causal, óbvio, né? Entre a tua conduta culposa e o resultado tem que ter nexo causal. Se não tiver nexo, não tem nem por que você responder, beleza? Bom, vamos lá, mais uma coisinha. A gente vai verificar o que é uma mutatio libelli. Nós vamos ver isso, o que é mutatio libelli. Mas antes de ver mutatio libelli, deixa eu te dizer o seguinte. Vamos supor que o promotor denuncie o seu cliente pela prática de um crime realizado com imprudência. Então é um homicídio culposo por imprudência. Você verificou o que é imprudência, beleza. Tá certinho, ele não falou que o cara foi imprudente, ele descreveu qual foi a imprudência. Ele andar com o carro rápido na chuva. Ele disse qual foi a imprudência. Ele disse, Rafael, disse qual foi? Disse qual foi, tá tudo certinho. Só que na instrução, você lembra onde é a instrução ou você não lembra? Tenta entender onde é a instrução. O contexto é a instrução, mas lá na audiência de instrução, uma testemunha disse que o cara, na verdade, não foi imprudente, não. Foi que demonstrou-se realmente que ele foi negligente ao não analisar os freios do carro. Mudou de imprudência para negligência. Pô, nesse caso concreto, o juiz já pode julgar? Já pode condenar ou absolver? Ou ele tem que encaminhar para o Ministério Público para que esse adite a denúncia novamente? De novo? Quer o problema de novo? O promotor de justiça denuncia o seu cliente por um crime de homicídio culposo pela imprudência. Lá na audiência de instrução, debate e julgamento, as testemunhas ou alguém mais próximo do caso concreto menciona que ficou faltando um dever de cuidado dele. Ele não analisou se os freios do carro estavam corretos. Negligência. Ele foi negligente. Pô, então, o que acontece? Mudou de imprudente para negligente. Mudou de imprudente para negligente. E aí, isso aqui precisa ser alterado pelo Ministério Público para que o réu possa se defender de novo ou não? Precisa. Por que, Rafael? Porque quando você muda as descrições do fato, o réu tem que ter novamente direito de se defender tudo de novo. Então, até aqui, ele se defendeu de uma forma. Ele se defendeu de que ele era imprudente. De repente, o pessoal fala que não foi imprudente. Não, você não estava andando com o carro rápido, não. Você esqueceu de verificar quais eram as circunstâncias para os freios do seu carro funcionar. Pô, mudou totalmente o fato. Tá, se mudar a descrição do fato, o réu tem que ter de novo o direito à defesa. Então, se aqui, na audiência, foi mudado de imprudência para negligência, deve ser encaminhado de novo para o Ministério Público para que ele faça uma alteração nos fatos da denúncia e o réu tenha de novo a oportunidade de responder uma acusação, tudo de novo. Tudo bem? Vou falar de novo isso aqui. Vamos lá. Não é a aula de mutatio libelli, mas a mutatio libelli simplesmente é M de Ministério Público. Mutatio libelli é a mudança do fato pelo Ministério Público. Mutatio libelli é quando o Ministério Público muda os fatos e o réu tem nova oportunidade de defesa. Ele vai ter tudo de novo para poder se defender. Agora, emendatio libelli é simplesmente o fato está tudo certinho.
só que o Ministério Público errou o nome do fato. Ele errou o nome, ao invés de falar roubo, ele falou extorsão. Aí é a emendatio libelli, pode acontecer em qualquer tempo e grau de jurisdição. Inclusive até no TJ pode ser que o tribunal julgue de desconformidade com o crime descrito no juízo de primeiro grau. Ó, de novo, vamos lá. Juiz, TJ. Emendatio libelli pode acontecer aqui em cima. Emendatio libelli, emendatio libelli. O que é emendatio, Rafa? É a mudança do nome do crime. Mudança do nome do crime não é mudança dos fatos descritos no tipo penal. Os fatos é uma coisa. Às vezes você se defendeu. Você se defendeu porque você deu 3 tapas na cara do cara e levou o negócio embora. Pronto, beleza. É a descrição de um crime de roubo. Beleza. Só que aí o promotor colocou extorsão. Não tem problema, o juiz pode te condenar por extorsão, sem problema algum. Tá? A emendatio libelli é essa. Agora, se dependendo do caso, disseram que ao invés de você dar uns tapas na cara do cara, você disse para ele ir até o banco buscar dinheiro. Aí já mudou, você não bateu em ninguém. Você falou para um cara buscar. Os fatos mudaram totalmente. Eu não bati no cara para ele me dar dinheiro, eu mandei ele buscar dinheiro. Aí mudou o fato. Então tem que ter a mutatio libelli. A mutatio libelli é a mudança da descrição, certo? Oi? Isso, aí só embaixo, não tem mutatio libelli em grau recursal. Mutatio é mudança de fatos. Emendatio é só a mudança da descrição do tipo penal, só a mudança do nome do crime. Isso que é emendatio libelli. Emendatio libelli, mudança do nome do crime. Mutatio libelli, mudança do fato descrito no tipo penal, mudança dos fatos. Então, quando muda de imprudência para negligência, nós temos mudança nas descrições do fato. Porque quando você tem em mente de se defender com relação a ter sido imprudente, você vai demonstrar que não, eu sempre tive, depois que o Senna morreu, eu tive medo de andar na chuva, rápido. Então você ficou o tempo todo induzindo as suas testemunhas a te defenderem de acordo com a sua não imprudência. Aí de repente você se defendeu o processo inteiro assim, chega no final, uma testemunha da acusação diz que você foi negligente, e aí o juiz fala, você se defendeu da imprudência. Aí fala na negligência que você não verificou os freios do carro. Não, peraí. Eu me defendi, me preparei. Todas as minhas testemunhas me defenderam de acordo com a imprudência, não de acordo com a negligência. Então eu tenho de novo o direito de me defender desse processo. Vocês me acompanharam? Mudou o fato de imprudência para negligência. Bom, beleza. Gente, uma coisa importante é o seguinte. O conhecimento, ele é legal, tá? Eu vou falar rapidinho. Conhecimento é isso aqui, ilha. Dúvida é o quê? A praia. Enquanto maior for o seu conhecimento, maior será a sua dúvida. Beleza? Essa coisa natural da vida. A pessoa que quando não sabe nada, ela fica só feliz. A hora que começa a aprender, começa a falar, nossa, não sei isso. Então, enquanto maior o conhecimento, maior a dúvida, beleza? Então, não se apoquentem, tá? Pode ficar de boa aí. Bom, essas duas coisas são bem legais, tá, pessoal? Promotor, explicar a culpa, isso aqui é muito legal. Nunca caiu na OAB essa porcaria aqui, tá? E a mudança de negligência para imprudência também não caiu, beleza? Bom, aí se você quiser ler 384 do CPP, você vai verificar o que é a mutatio libelli, tá? 384 do CPP. O que é a mutatio libelli? Encerrada a instrução probatória, a instrução das provas, né? Se entender cabível nova definição jurídica do quê? Do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação, o MP deverá aditar a denúncia ou queixa. Ele deve mudar. Isso é a mutatio libelli, beleza? Diferente da emendatio, da descrição do fato, não é a mudança do fato, beleza? Emendatio cabe em qualquer tempo, né? E grau de jurisdição. Inclusive, lá no Tribunal de Justiça pode acontecer. Mutatio libelli não pode nem a pau. Bom, vamos lá. Aí, só para a gente ter em mente, né, qual que é a ideia da culpa? A culpa, gente, só para finalizar, a culpa, então, ela é o quê? É uma previsão legal. Tem que ter previsão legal, você tem que ter agido de maneira voluntária, alterando, né, de maneira visível o mundo exterior e, tecnicamente, tinha que ter como você prever objetivamente o resultado. Tá, essa aqui é a teoria do homem médio. Quem que vai definir isso aí? O caso concreto vai dizer realmente se tinha como ele prever que aquilo pudesse acontecer. Tinha como prever? Se o cara tiver como prever, a gente vai analisar essas situações aí depois. Mas isso aqui é o que basta para que o cara responda por um crime na modalidade culposa. Beleza? Previsão legal, atitude voluntária e previsibilidade objetiva. Aí ele responde por culpa. Tudo bem? Bom, aí pessoal, é o seguinte.
Nós temos dentro da culpa, a culpa, ela é, a culpa, o nome próprio é o seguinte, é uma coisa natural, a culpa própria é aquela feita sem querer, com negligência, imprudência, imperícia, sem dever de cuidado, sem dever de cuidado, com uma conduta voluntária e acontecendo assim realmente um resultado naturalístico involuntário, a alteração do mundo exterior, se você alterar o mundo exterior sem querer aí, você vai responder, né? Você vai responder por alguma coisa, beleza? Bom, aí eu coloquei a única exceção, o artigo 38 da lei de drogas, né? Vamos dar uma lidinha rapidinho aí, 38 da lei de drogas. Segunda fase, pessoal, tem que mexer no vade-mecum, tá? Porque é o mais correto, enquanto mais a gente mexer no vade-mecum, melhor. 38 da lei de drogas, 11.343. Bom, vamos lá. O que eu disse? Acabei de dizer que a culpa, né, quando você pratica um ato voluntário, legal, alterando significativamente o mundo exterior. Agora, o 38 está escrito o seguinte: prever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Você leu e não está escrito em nenhum lugar aqui se o paciente vai ter que usar o medicamento ou não. Ou seja, só do cara prescrever, quando alguém te prescreve, você estava acostumado a tomar 200 miligramas de um remédio, aí de repente ele prescreve para você 3.000 miligramas. Você olha e fala, você é louco, eu não vou tomar isso aqui não. Mudou o teu mundo? O teu mundo mudou alguma coisa para você? Não. Mas ele fez uma coisa errada? Sim. Então a exceção aos crimes culposos da lei de drogas, ele não alterou o mundo exterior, ele prescreveu culposamente, ele errou, sem querer, é crime já é crime, mas e daí? Não alterou o mundo exterior, tá igualzinho o mundo, não mudou nada no mundo, beleza? Não mudou nada, mas é um crime culposo aí, beleza? Na lei de drogas. Bom, pessoal, então, os requisitos da culpa nós visualizamos aí. Pessoal, é importante a gente ver, tá? Para que nós consigamos aí aumentar o conhecimento cada vez mais e aí controlar o assunto. Voltou então. O que é culpa própria? Culpa própria é aquela normal. É uma culpa normal. Quando você alterou o mundo externo ou não alterou, com exceção desse artigo aqui. Se alterou. E agora, Rafael, agora é o seguinte, você vai saber o que é a culpa consciente. A culpa consciente é a culpa inconsciente. A inconsciente é a normal. Você já está acostumado já. A inconsciente é a normal. A inconsciente é, eu estou andando e bate, derruba alguma coisa aqui, bato sem querer na boca dela, isso é a culpa inconsciente, certo? Negligência, imprudência, imperícia, essa é a culpa inconsciente. O que é a culpa consciente, Rafael? A consciente, né, é quando o cara prevê o resultado, mas levianamente acredita que poderia evitá-lo. Então o cara prevê sim que pode machucar alguém, ou vai devagar aí que você pode machucar alguém. Não, eu tenho certeza que eu não vou fazer nada. Eu dirijo nessa velocidade há 150 anos que eu nunca errei. Não, 150 anos, então está na hora de parar, né? Então está com 3, 5 anos que eu ando nessa velocidade, nunca machuquei ninguém. Então ele prevê levianamente o resultado. Você sabe onde está aí de novo, o Gabriel? O 33 do Código do Penal Militar? Aí eu vou ler, pessoal, o 33 do Código Penal Militar, você vai ver o que é a culpa imprópria. Desculpa. O que é a culpa consciente e a culpa consciente. Beleza? Bom, simplesmente é isso. O que é a culpa? A culpa é culposo quando a gente, deixando de empregar cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever. Isso é a culpa normal, a culpa, né, inconsciente. Agora, ou prevendo, supõe levianamente que não se realizaria o resultado, ou que ele poderia evitar. Essa é a culpa consciente. O cara tem consciência do que ele está fazendo, ele não é inconsciente. Ele tem consciência do que ele está fazendo, mas ele pode errar. Então a culpa consciente e a culpa inconsciente são espécies da culpa própria. Essa é a culpa própria. Beleza? Rafael, o que é a culpa própria? É a culpa consciente ou a culpa inconsciente. A culpa consciente é negligência, imprudência e imperícia. Inobservância do dever de cuidado. E a culpa... Eu inverti, né? A culpa inconsciente é a inobservância do dever de cuidado com negligência, imprudência e imperícia, né? A culpa consciente é quando você acredita supostamente que pode evitar o resultado, muito embora você o preveja, tá? É previsível, Rafael? É sim, mas eu acredito realmente que eu não vou causar o resultado, tá? Eu não vou alterar
o mundo exterior. Eu não vou alterar o mundo exterior, beleza? Então, de qualquer jeito, culpa consciente, culpa inconsciente, o cara vai responder por culpa, tudo bem? Culpa consciente e culpa inconsciente. Essas são as modalidades da culpa própria. Tudo isso para a gente chegar aqui, ó, na culpa imprópria, tá? O que é a culpa imprópria, Rafael? Culpa imprópria. Lembrando que o conceito que eu vou passar agora, pessoal, também, ele é bem tranquilo. O que é a culpa imprópria? A culpa imprópria é quando acontece um erro do tipo inexcusável, indesculpável. Aí você responde na modalidade culposa. Tenta entender que legal. Olha só, quando você mira na moita para atirar, para matar um javali, um porco, uma capivara, a tua conduta é uma conduta dolosa ou conduta culposa? Me responde. Quando você mira para matar uma capivara, pá, 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 você supõe que lá tem uma capivara. Essa conduta é o quê? Dolosa. Aí você vai lá, você matou um homem e não uma capivara. A tua conduta deixou de ser dolosa? Não, foi uma conduta dolosa. Só que ela foi dolosa. Só que mesmo sendo dolosa, você vai responder por dolo ou culpa? Culpa, homicídio culposo. Você vai responder por culpa. Então, essa é uma culpa imprópria. Então, o que é a culpa imprópria, Rafa? A culpa imprópria a gente viu na aula passada. Só que eu não falei que tinha nome de culpa imprópria. A culpa imprópria é o seguinte, ó. Nós temos a conduta dolosa ou culposa e aí nós temos os elementos do tipo e do crime. Os elementos do tipo, né, descritivos, normativos, científicos e os subjetivos que o dolo ocupa. O elemento do crime está aqui. Se você errar sobre um dos elementares, nós temos um erro do tipo. E o erro do tipo, o que ele pressupõe? Ele pressupõe a falta de percepção da realidade. Erro do tipo é a falsa percepção da realidade. Eu imagino pela minha cabeça que atrás daquela moita tem uma capivara. Eu atiro, tem um homem lá. Foi sem querer, tá? Então eu tive a falsa percepção da realidade. Esse é o erro do tipo. Erro do tipo é a falsa percepção da realidade. Só que, se o juiz, analisando o caso concreto, te desculpar, ou seja, ele te desculpa porque era inevitável qualquer pessoa na tua circunstância iria atirar ali. Você estava lá no Amazonas caçando capivara ou caçando sei lá o que, mas você vira e atira, puf, você tirou para matar uma capivara. Qualquer pessoa nas suas circunstâncias atiraria, era inevitável. Só que, né, o juiz pode te desculpar. É desculpável, é excusável. Esse excusável é desculpável. Mas olha só, se estamos na falsa percepção da realidade, volta para cá. Se estamos na falsa percepção da realidade, o cara responde por dolo? Não, se ele está com a falsa percepção da realidade, por dolo ele já não responde nem a pau. Mas e por culpa, Rafa, por culpa ele responde? É possível. Mas como o juiz te desculpou, você responde por culpa? Não. E o indesculpável, Rafa? O indesculpável é o inexcusável. Ou seja, o juiz não te desculpou. Mas mesmo ele não te desculpando, você responde por dolo? Não, mesmo ele não te desculpando, você não responde por dolo. Por quê, Rafael? Porque eu não agi com dolo. Não para matar uma pessoa, para matar um javali, eu agi com dolo. Não, e a culpa, Rafael? A culpa você responde. Se ele não te desculpou, você responde por culpa. Mas para que você possa responder por culpa, tem que ter o quê? Previsão legal, voluntariedade na conduta e previsibilidade objetiva. Então aí você responde por culpa. Só que essa culpa aqui é uma culpa que você tecnicamente, a tua atitude foi culposa ou foi uma atitude dolosa? Foi uma atitude. A sua atitude de atirar na moita foi o quê? Dolosa. Mas por que você responde por culpa? Porque a culpa é uma culpa diferente, é uma culpa imprópria, tá? É uma culpa imprópria, ela não é de acordo com essas circunstâncias aqui, tá? Simplesmente é uma mudança. É de acordo com as circunstâncias, mas é diferente. A tua atitude primeira foi dolosa, tá? Essa é a culpa imprópria, mas a culpa imprópria é o erro do tipo excusável. O erro do tipo excusável é esse aqui, ó. Eu escrevi errado aqui, inexcusável. O erro do tipo inexcusável é aquele que permite que você responda na modalidade culposa. Ou seja, o erro do tipo exclui o crime. O erro do tipo excusável exclui o dolo, exclui a culpa, exclui a conduta, exclui o crime. O erro do tipo inexcusável, ele exclui o dolo, mas permite a punição na modalidade culposa. Tá? Onde está escrito isso, Rafael? No artigo 20 do Código Penal. Vai no artigo 20, de novo, só para você olhar, né? Você vê até enjoar, aí você não esquece onde está escrito isso. Ó, 20 do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. É isso, ó. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, ou seja, a falsa percepção da realidade exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo se houver previsão legal, tá? Então esse é o erro do tipo excusável. O inexcusável permite a punição na modalidade culposa. Aí essa culpa seria simplesmente uma culpa imprópria. Tudo bem? Gente, isso aqui é muito legal, tá? E aí só para finalizar, o que exclui a culpa, Rafa? Exclui a culpa. O caso fortuito, tá? Você andando de carro, um raio cai na tua cabeça, no teu carro, aí você
bate e mata o teu cara que tá do lado aqui. Caso fortuito, beleza? Caso fortuito e força maior. O que é o princípio da confiança? Você está acreditando que andando no sinal verde, você pode passar tranquilamente, que nenhum pedestre vai atravessar a faixa de pedestre. Ó, só para finalizar então, desculpa aí vocês que são presenciais, tá? Mas eu voltei aí, aguenta aí, foi uma variação de poucos segundos. Ó, coisa preta. Ó, exclusão da culpa. Como é que eu vou excluir a culpa? Se realmente, né, for praticado o caso fortuito, o raio cai no teu carro, você bate e mata alguém, beleza? Princípio da confiança. Você acredita piamente de que ninguém vai atravessar a faixa de pedestre quando está sinal verde para o carro. E aí o cara maluco entra na frente, você mata o cara. Tá? Princípio da confiança. Você não vai responder nem pela modalidade culposa. Matou culposamente? Culposamente o cacete. Matei sem querer, mas não vou nem responder por culpa. Nem por culpa eu irei responder. Tá? E o risco tolerado. A ideia é o seguinte, nós temos um cara que está na iminência da morte. Uma doença muito grave, e aí o médico conversa com a família, será que eu posso tentar um tratamento novo? A família pode, aí trata, morre na hora. Puf. Tá? É o risco suscitado, é risco tolerado, que eles mencionam, que é a ideia de crescimento da sociedade. A sociedade, por circunstância, ela vai tentando coisas para poder. É igual quando a gente doa aí o sangue, para que você possa ter aí a compatibilidade de medula óssea com alguém. Não sei se essa expressão correta é utilizar, mas se tiver compatibilidade e você for ligar para você quer salvar a vida de alguém? Aí você fala, eu quero. Aí você vai lá, o médico enfia a agulha nas tuas costas, você fica paraplégico. E aí? Certo? Pô, é possível. Você fica paraplégico. É possível. Tá? É raro hoje, melhorou muito. Agora é mais um robozinho que coloca, é muito difícil ele variar, né? Dificilmente ele vai errar, mas é possível que você fique paraplégico. Você vai ajudar alguém e fique paraplégico, tá? Mas hoje já está bem mais raro isso acontecer. Beleza? Pessoal, então essa é a ideia de dolo e de culpa. Beleza?